Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, gostaria, de avisar que essa semana, amanhã no caso, nós teremos a nossa primeira live do Tira Dúvida, né? E mesmo aqueles que não são membros, né? Nós estamos aí com poucos membros. A princípio, nós temos aí 3 participantes, né? 3 apoiadores. Gostaria inclusive de agradecê-los. É o João Vitor, o Bernardo Gurgel e o Júnior de Paula. Então sejam bem-vindos ao clube. Aproveitem os benefícios e aguardo vocês na nossa live, né? Amanhã ao meio-dia. Então essa live não vai ser só para membros, mas para que vocês conheçam o trabalho, para que vocês vejam, né, como é que vão funcionar e para que a gente possa conversar, né, e discutir uma melhor data, né? A princípio começar na sexta-feira, mas dependendo do público, né, quem estiver presente, a gente pode discutir, né, e tentar negociar aí um dia da semana melhor para todos, tá? Então, se você ainda não conhece, né? Não sabe, não conhece, não sabe os benefícios, clique na abinha Seja Membro, veja os benefícios e venha para o clube. Então, outro aviso que eu gostaria de dar antes da gente começar as correções é a respeito desse último volume do PET, né? Nós estamos no PET 7 e as nossas atividades elas vão até dia 22 de dezembro. Ou seja, nós temos aí uma semana a menos, né? Sendo que o PET tem 4 semanas. Então, nós vamos ter que fazer uma adaptação, tá? Então, eu vou, nessa semana, ao final da correção dessa semana, eu devo colocar mais uma ou duas questões da semana seguinte, ou seja, da semana número 2, tá? Semana 2 do PET 7. Por que a gente vai ter que fazer isso? Exatamente porque nós temos uma semana a menos e a gente precisa concluir isso até dia 22. Tá? Então, na live, né, a gente vai conversar sobre um pouco mais sobre essa situação e por isso, né, na hora que eu estiver fazendo as considerações finais, lembrando que a gente tem mais uma ou duas questões da próxima semana. Então, essa semana, Ciência e Tecnologia, né? O objetivo de conhecimento, transformações de energia. Então, a atividade você vai achar na página 30 e 31. Explique com as suas palavras o princípio da conversão de energia, né? Então, basicamente, né, ela trabalha. A energia não é criada e nem destruída. Ela é sempre transformada em um tipo a outro, né? De um tipo a outro. Então, já tem uma frase conhecida, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Grande lei de Lavoisier. Então, esse princípio também é da conservação da massa, né? Se você respira o ar, ele passa pelo seu metabolismo e ele retorna, né, essas partículas de uma maneira diferente. Elas são transformadas. Então, a matéria, né, o ar, as estruturas, né, tudo que a gente tem no nosso ecossistema, elas não se perdem, na verdade, elas são transformadas. E esse é o princípio da conservação de energia. Então, um exemplo aí, né? Todas as estruturas que a gente tem, ela tem uma energia que ela é transformada em outra. E é isso que a gente vai ver essa semana no PET. Faça um esquema indicando, né, as transformações de uma energia que ocorre quando um aparelho celular está sendo utilizado. Bom, no seu caderno aí você não precisa desenhar o celular, tá? Apesar de ser uma forma bem simples, se você quiser acrescentar, vai ser bem-vindo, né? Seu professor vai gostar bastante. Mas basicamente é esse sentido, né? Ele entra uma energia elétrica no celular e essa energia elétrica ela vai ser transformada em energia sonora, por isso que seu telefone, né, toca, seja música ou algum som, né, de alarme,
Você tem a energia térmica, e você pode perceber isso quando você coloca, né, utiliza ele por um longo período, ele esquenta, principalmente quem joga Free Fire. E a energia luminosa, né? E muitas vezes tem até um controle, né, de intensidade de luz, exatamente para não atrapalhar a visão. Então, basicamente, né, ele transforma energia elétrica nessas outras fontes de energia. Descreva as transformações de energia que ocorrem durante a trajetória de um carrinho de montanha-russa, conforme mostra a imagem abaixo. Então, essa imagem vocês têm, né, no PET. E o que a gente tem basicamente, né? Uma energia potencial que vai ser transformada numa energia cinética, né? Ou seja, o carrinho, quando ele começa a subir, né, para que ele chegue ao topo, geralmente ele é acarretado, né, por corrente, ele é puxado por corrente. Então, como resposta, né, a gente pode colocar o seguinte: ao subir até chegar ao topo, puxado por corrente, os carrinhos estão acumulando uma energia potencial. Por que potencial? Porque vai depender do peso, vai depender de que é feito o carrinho, vai depender dos trilhos, vai depender da altura, né? Então, quando ele chega no topo, ele está com uma energia concentrada, né? Uma energia potencial máxima. Então, quando ele começa, né? Quando o carrinho começa a primeira descida, qual a ação que ele vai ter? Da gravidade. Ele só vai agir pela gravidade. Então, em queda livre, né, toda energia potencial que estava armazenada, né, que seria vai ser convertida em uma energia cinética, que é de movimento. Então, basicamente, é essas duas energias que são trocadas a todo tempo, né? Quando ele sobe, ele acumula energia potencial. Quando ele desce, ele transforma essa energia potencial acumulada em energia cinética. Fica mais ou menos assim, tá? Percebam aí que o gráfico de cima, né, tem a energia potencial, né? Então, quando o carrinho desce, a energia cinética é maior. Quando ele sobe, a energia potencial é máxima e a energia cinética é mínima. Então, eles ficam intercalando, né? Olha lá. O gráfico ele mostra, quando ele sobe, a energia vai aumentando, a energia potencial aumenta, quando ele desce, a energia cinética aumenta. E elas são inversamente proporcional. Quanto maior a energia potencial, menor a energia cinética. Depois ele inverte. Quanto maior a energia cinética, menor é a energia potencial. Aí é assim que funciona a montanha-russa. Quem já passeou de montanha-russa, põe nos comentários aí. Relacione o conceito de metabolismo com a transformação de energia. Bom, na semana passada, né, nós estávamos aí comentando sobre transformações de energia já, e no corpo, né, essa energia ainda mais aplicada. Por quê? Existem 3 sistemas, tá, relacionados aí ao metabolismo: a respiração, né, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, que é basicamente o coração e os vasos sanguíneos, e o sistema digestório. Por que esses 3 sistemas estão relacionados ao metabolismo, né? Porque a gente come para transformar o alimento que entra como matéria-prima em energia. Essa energia ela vai ser transportada para cada célula do seu corpo exatamente pelo sangue. E é exatamente nessa transformação, né, nesse metabolismo, onde a gente precisa dos nutrientes mais o oxigênio que encontra, né, na respiração, para que a gente consiga transformar esse nutriente em energia. Então, é fácil você entender, né, com exemplo. Quando você começa a correr, quando você está jogando um futebol, por exemplo, né, um jogo, fazendo qualquer atividade física, naturalmente você acaba ficando ofegante. A sua respiração fica pesada, né? Você fica cansado. Por que isso acontece? Muitas vezes se você vai praticar algum esporte, fazer alguma atividade física, você comeu horas antes, né?
Então, quando você faz atividade física, você usou aquela energia para atividade, seja para uma musculação, para um futebol, para um balé, né? Seja para o que você usou, para qualquer atividade física, até para dormir você gasta energia. Então, com isso, faz com que seu organismo precise de alimento. Quando você se alimenta mais e não gasta essa energia, aí é onde a gente tem o acúmulo, né, de energia reservado exatamente no tecido adiposo, que é a gordura que acumula no nosso corpo. Então, pessoas sedentárias tendem a engordar não porque elas comem muito, mas porque elas não gastam energia. Se você for analisar, né, o metabolismo dos jovens, muitas vezes eles comem muito e não engordam. Porém, né, o próprio corpo em crescimento, ele gasta energia. Então, por esse motivo, né, a gente acaba precisando aí, né, de um período às vezes maior, e a jovem, né, até os 23 anos, ele começa a engordar depois dessa faixa etária. Então, tomem cuidado, né? Como resposta aí, a gente vai colocar exatamente o que está no quadro, né? Quando consumimos qualquer alimento, o seu corpo utiliza a energia química, né? Lembrando que a digestão são dois processos, tá? Um mecânico, físico, né? E o outro químico. Então ele pega esses nutrientes, que é a parte química, presentes no metabolismo, né? Nos nutrientes, nas ligações químicas que fornecem o alimento, e as transforma em energia mecânica, elétrica e térmica, tá? Lembrando que você tem uma temperatura, né? Você precisa manter. Então, durante o ano, né? Com as mudanças de estações, o seu corpo tende a equilibrar sempre com a mesma temperatura, né? A eletricidade, muitos órgãos do nosso corpo só funcionam à base de eletricidade. Quem faz isso é exatamente o alimento que entra com a matéria-prima e transforma essa energia química em energia elétrica. A visão, o cérebro, né, o sistema nervoso como um todo, o coração, eles são basicamente órgãos elétricos, né? Então, isso aqui a gente daria mais uma aula, né? Mas a resposta fica assim, tá? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Bom, como eu falei, a nossa aula não terminou, né? Essa aí é a nossa primeira semana. Não deixe de assistir os vídeos relacionados, né, no Saiba Mais, as referências da onde eu tirei as respostas. Mas nós vamos dar continuidade falando, né, puxando aí mais uma ou duas questões da semana 2 do PET 7, tá? Então, na semana 2 do PET 7, a unidade temática continua falando sobre ciência e tecnologia. E o objetivo de conhecimento são as transformações de energia. Essa atividade você vai achar na página 34. A número 1 da semana 2 escreva 4 hábitos, né, que podemos ter para reduzir o gasto de energia no final do mês. Acredito que os pais de vocês vivam brigando com vocês dentro do chuveiro, né, no banheiro. Demoram às vezes 10, 15, 20 minutos tomando banho. Então, o PET, né, ele traz as informações, mais especificamente nesse parágrafo, e eu selecionei para vocês, né, como eu sei que vocês gostam de respostas curtas, as menores que tem. Então, eu coloquei aí, ó, evitar acender lâmpadas durante o dia, desligar a televisão ou computador após o término. Isso, pessoal, inclusive da luzinha, tá? Porque às vezes a gente deixa ela em stand-by, a gente imagina que ele está desligado, mas ele fica aquela luzinha. Então, mesmo desligado, se ele fica com aquela luzinha, ele está gastando alguma energia, tá? Então, é interessante que vocês desliguem, inclusive, da tomada, tá? É uma economia muito grande em relação a médio e longo prazo. Vocês têm uma redução considerável. Evitar dormir com televisão ligada, né? Que os jovens gostam bastante. Na verdade, o quarto é para dormir, não para assistir televisão. E não deixa a torneira pingando, né? Um pinguinho ao longo de mês acaba consumindo uma grande quantidade em litros, tá? Então, essas aí são as menores que eu consegui tirar do PET.
e acredito que sejam as melhores para vocês colocarem também. Aí, né, algumas dicas de economia, né, o uso eficiente da energia. Então, tem alguns exemplos. Número 2, o que significa o termo eficiência energética? O PET ele traz que consiste de várias ações racionais que visam conseguir o melhor serviço consumido, né, na menor quantidade de recurso natural possível e, consequentemente, menos impacto negativo para o meio ambiente. Então, né, essas ações racionais, elas podem ser gerais, né, para uma comunidade ou individual, né? Aí vai depender de cada um. A gente deu algumas dicas, né? Então, comece por você, né? Geralmente o pai e a mãe que pagam a conta é que ficam cobrando. Mas se você tiver, né, essas ações racionais, se você souber que gastando menos, seu pai e sua mãe terão um recurso que talvez pode ser revertido para o seu benefício, né? Por exemplo, na sua educação, né? Contribuir aí para o membro, né? Para ser membro do clube, para que você assista às lives, que seja um pouquinho, né? Isso a médio e longo prazo, né? No decorrer de meses, você vai ver que o consumo e a redução de valores, mesmo que seja centavos, ao longo do ano, dá um valor considerável. E aí você pode pedir um presentinho de Natal, né? Em compensação disso tudo. A gente continua? Sim, não, talvez. Acho que não. Bom, como eu avisei, né? Essas duas questões são da semana 2 e a gente vai dar continuidade, então, na próxima semana, na próxima quinta-feira, dando sequência na semana 2, na questão número 3. Tá? Então, a gente vai ter que ficar intercalando as semanas exatamente para a gente poder terminar até o prazo, que é dia 22 de dezembro. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora, né? Não deixe de dar o like, compartilhe com os amigos. Se é a primeira vez, né? Se inscreva, ative o sininho. Tem muitos comentários, né? Que às vezes a pergunta que se repete, que dia que tem vídeo novo, que dia que sai semana tal. A melhor forma, né, de você ser notificado é ativando o sininho. Agora, com as lives também, né? Todo o material que eu deixar disponível, que eu comentar nas lives, vão ser disponibilizados exatamente nesses canais. Então, peço também, né, que vocês curtem e me sigam nessas outras redes sociais. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!